Bem-vindos. Nosso diálogo hoje investiga uma visão cosmológica bastante particular, tá? Extraída do nosso material de referência. Ela aborda figuras centrais como Jesus, que é visto como um avatar do Cristo cósmico, e Javé, apresentado como criador de um universo bem problemático. Vamos explorar também a figura de Lúcifer, a origem meio conflituosa desse universo e a jornada da alma humana, que é compreendida como uma trindade de corpo, alma e espírito navegando entre essas forças cósmicas. Essa perspectiva, a gente vai ver, engloba dimensões espirituais, a ideia de múltiplos universos e até uma conexão assim inusitada com a ufologia. E o ponto central que essa cosmologia nos apresenta é provocador, né? Javé é descrito não apenas como criador, mas, assim, como arquiteto de um universo fundamentalmente falho. A fonte o descreve de forma bem contundente como uma caca cósmica, sabe? Resultado de um erro primordial. Ele seria também, então, a origem de impulsos negativos, uma semente do mal que, segundo essa visão, foi implantada no nosso próprio DNA. Em forte contraste, aí sim temos Jesus, manifestação do Cristo cósmico, como fonte de amor e luz, propondo um caminho de superação. A questão que guia a nossa análise é, com base nessa fonte, a gente deve entender Javé primariamente como uma força antagônica ao desenvolvimento espiritual, tipo um obstáculo cósmico? Ou a figura dele é mais complexa? Seria ele um criador limitado, cujas ações, como as leis do Velho Testamento, por exemplo, são parte de um drama maior e talvez não representem pura maldade? Então, a minha perspectiva, baseada na leitura dessa fonte, é que Javé é consistentemente apresentado como uma entidade cuja criação e intervenções são sim obstáculos à evolução espiritual positiva. As ações dele e a natureza do universo que ele criou contrastam diretamente com a luz e o amor que são encarnados por Jesus e pelo Cristo cósmico. Já a minha abordagem, ela buscará nuances nessa interpretação. Embora eu concorde que a fonte descreve Javé assim, né, como responsável por uma criação imperfeita, eu vou argumentar que ele representa uma figura mais intrincada. As ações dele podem ser vistas como tentativas de impor alguma forma de ordem, tá? Ainda que limitada e falha dentro desse universo caótico que ele mesmo gerou. Isso colocaria num nível de atuação diferente do Cristo cósmico, sem necessariamente fazer dele a personificação do mal, entende? Olha, a narrativa que a gente tem em mãos é, assim, bastante direta sobre a origem deste universo. Um erro de cálculo de Javé na tal compactação quântica, é o termo que a fonte usa para o processo criativo inicial, resultou no que é chamado, sem muitos rodeios, de caca cósmica. Quer dizer, uma realidade inerentemente problemática desde o Big Bang. Javé é caracterizado como uma força que opera através da ignorância, do poder e das trevas, chegando a implantar no DNA humano o que a fonte chama de semente do mal, que seria a raiz dos impulsos de domínio, posse e egoísmo, né? Exemplos dessa natureza antagônica, olha, tem vários no texto. A oposição de Javé à administração de Jesus, identificado como Sofia naquele contexto, lá em Capela. A cooptação de Lúcifer, um ser que veio para ajudar, oferecendo para ele poder terreno. E a proibição da mediunidade através de Moisés. Esse último, aliás, é descrito como um médium de Javé, recebendo os 10 mandamentos a bordo de uma nave, um detalhe que conecta essa visão toda à ufologia. Todas essas ações, para mim, apontam para um padrão restritivo, contrário ao livre acesso espiritual. Nessa lógica, a vinda de Jesus foi uma intervenção crucial do Cristo cósmico para introduzir o amor como força transformadora, gerar um conflito interno necessário, bem versus mal, e oferecer um caminho para a gente se libertar dessa programação limitadora. Certo. Eu concordo com a descrição dos fatos conforme eles são apresentados na fonte. O erro na criação, a tal caca cósmica, a intervenção em Capela, a questão de Moisés e a nave, tudo isso está lá. Contudo, a interpretação de Javé como puramente mal, isso me parece simplificar o que a própria fonte sugere ser mais complexo, sabe? Há uma passagem bem intrigante que descreve Javé como a alma do mundo, indicando que a alma dele,
O ego dele teria ficado preso a esta criação depois do erro, enquanto o espírito original teria retornado ao Cristo cósmico. Se isso for correto, Javé estaria operando a partir das limitações da sua própria criação defeituosa, não com uma liberdade divina absoluta, entende? Nesse contexto, os 10 mandamentos recebidos por Moisés e o detalhe da nave, para mim, apenas indica o meio tecnológico de contato, típico dessa visão ufológica, ou mesmo a proibição da mediunidade. Poderiam ser entendidos não como maldade intrínseca, mas como tentativas, talvez rudimentares, de estabelecer uma ordem mínima. Um conjunto de regras baseado no não faça, talvez necessário para gerir almas já problemáticas, como as exiladas de Capela, antes que uma mensagem mais elevada, baseada no amor de Jesus, pudesse ser assimilada. A fonte também ressalta que Javé não teria a mesma conexão direta com o Pai Celestial, a fonte última do Espírito, que Jesus Sofia possuía. O conflito, então, não seria apenas entre bem e mal, mas talvez entre diferentes níveis de consciência e abordagens para gerir a criação. Uma focada no controle material, Javé e o DNA, outra focada na libertação espiritual, Cristo cósmico. Então, vamos aprofundar um pouco nesse ponto inicial, a natureza dessa criação falha e a possível intenção de Javé. Você sugere que ele opera a partir de limitações, mas o resultado da criação é um universo propenso ao sofrimento. O Big Bang, descrito como descontrolado, o DNA marcado pela tal semente do mal, isso cria um palco para a negatividade, né? E as ações posteriores, como tentar minar Jesus em Capela ou cooptar Lúcifer, me parecem ir além de uma mera gestão de crise. Parecem indicar uma natureza reativa, controladora, que se opõe ativamente à luz. A fonte diz que o mal é consequência do erro, mas as escolhas de Javé parecem não só aceitar, mas usar essa consequência para manter controle. Isso não aponta para uma intenção, talvez, mais sombria? É uma questão crucial, sem dúvida. O erro inicial na compactação quântica pode ter sido exatamente isso, um erro, sem uma intenção malévola prévia. Javé então se vê confrontado com um universo caótico que ele não planejou totalmente. Seu desejo de controle que você corretamente aponta poderia ser interpretado como uma tentativa talvez desesperada e imperfeita de impor alguma ordem nesse caos, uma ordem baseada em poder e restrição, porque talvez fossem as únicas ferramentas que ele compreendesse ou conseguisse manejar dentro dessa realidade falha que ele criou. A distinção que a fonte faz entre a alma de Javé, que estaria presa aqui, ligada ao ego e ao mundo material, e seu espírito original, ligado ao Cristo cósmico, reforça essa ideia de uma tragédia cósmica. Um criador limitado, agindo dentro da sua própria armadilha cósmica, ao invés de um mestre do mal com um plano deliberado desde o princípio. Sua reação ao caos pode ser vista como falha, até prejudicial, sim, mas não necessariamente originada de pura maldade, entende? Mas como essa visão de criador trágico, como você colocou, se encaixa na cooptação de Lúcifer? A fonte é bem específica. Javé ativamente seduziu Lúcifer. Lúcifer é descrito como um ser de luz, vindo de outro sistema, escola, acho, para ajudar Jesus Sofia em Capela. Javé explorou uma brecha, uma fraqueza em Lúcifer, oferecendo poder sobre a Terra. Isso não soa como uma estratégia deliberada usando ferramentas de corrupção e barganha para manter seu domínio sobre as almas aqui exiladas? As consequências disso, segundo o texto, foram a queda moral de civilizações inteiras. Isso me parece mais do que apenas lidar com as consequências de um erro. Sem dúvida, a ação contra Lúcifer foi estratégica e teve consequências negativas, como a fonte descreve. Não há como negar. Mas, novamente, o contexto é importante aqui. Javé estava operando dentro de um sistema já complexo e problemático. Almas exiladas de Capela, uma administração luminosa sendo desafiada, um universo inerentemente instável. A manobra dele com Lúcifer pode ser vista como uma jogada de poder dentro desse sistema falho, usando as ferramentas que lhe eram característicos, o apelo ao poder, ao ego. É uma ação condenável sobre uma ótica superior, claro, mas talvez compreensível dentro da lógica limitada de Javé. Além disso, a própria narrativa oferece uma reviravolta interessante.
Menciona que Lúcifer, depois da ressurreição de Jesus, reconheceu seu erro, caiu do cavalo, como se diz, e se rendeu, sendo eventualmente resgatado. Isso sugere que mesmo as figuras envolvidas nesse drama não são monolíticos no seu alinhamento, sabe? As entidades inferiores que permaneceram, tipo Satã e outros, seriam remanescentes dessa estrutura de poder que Lúcifer abandonou, mostrando camadas de complexidade mesmo nas hierarquias ditas das trevas. A natureza das entidades parece meio fluida nesse cenário. E interessante essa perspectiva sobre a fluidez, mas vamos a outro ponto concreto. Moisés, os 10 mandamentos e a mediunidade. A fonte afirma que Javé usou Moisés e o contato via nave é um elemento que reforça a natureza não terrena e talvez tecnológica de Javé, em contraste com a espiritualidade pura do Cristo cósmico, para impor leis baseadas na proibição, não pode, e o que é fundamental, para proibir a mediunidade, que até então seria uma faculdade natural. Isso não é uma ação deliberada de bloqueio, de centralização de poder, impedindo o acesso direto das almas à verdade espiritual mais elevada? Parece uma manobra, sim, castradora. O texto diz que Jesus, com o Pentecostes, veio justamente quebrar esse bloqueio, permitindo a comunicação direta com o Espírito, e que depois o catolicismo, ao resgatar o Velho Testamento, teria restabelecido esse bloqueio, sendo necessário Kardec, como o Espírito da Verdade, reabrir esse canal de novo. Eu vejo a possibilidade de uma leitura contextual aí também. Considerando o público almas exiladas de capela, descritas como doentes e com tendências negativas bem arraigadas, será que uma abertura mediúnica indiscriminada seria benéfica naquele momento específico? Talvez a proibição e as leis mosaicas fossem uma medida de contenção necessária para aquele estágio. Uma forma de criar coesão social e estabelecer limites básicos num grupo propenso ao descontrole antes que eles pudessem lidar com a liberdade e a responsabilidade da comunicação espiritual direta proposta por Jesus. Poderia ser uma estratégia pedagógica dura, talvez, mas adaptada à condição daquelas almas daquele momento, entende? A entrega via nave apenas sublinha um método de Javé tecnológico, intervencionista, mas não define por si só o conteúdo como intrinsecamente maléfico para aquela situação particular. Talvez fosse a única forma de comunicação que Javé dominava ou que aquele povo entenderia na época. Essa questão da condição das almas nos leva diretamente ao conflito interno humano, né? A fonte descreve nossa luta interior como sendo essencialmente entre duas forças. De um lado, o espírito, nossa centelha divina, ligada ao Cristo cósmico e nutrida pelo amor que Jesus semeou. Do outro, os impulsos do corpo e do DNA, que são a herança da criação de Javé, marcados pela tal semente do mal, egoísmo, posse e domínio. A salvação individual, a colheita que Jesus menciona, dependeria então de uma escolha consciente. Fortalecerá o espírito através do amor e do autocontrole, superando esses impulsos básicos originados em Javé. A jornada da alma seria, portanto, uma libertação dessa programação cósmica falha. Concordo plenamente com a descrição desse conflito interno como central. No entanto, em vez de vê-lo apenas como algo a ser superado ou do qual a gente tem que se libertar, talvez ele seja o próprio mecanismo de evolução da alma neste universo. A fonte descreve a alma como um acervo de vivências, comparando-a às camadas de uma cebola. Como esse acervo se forma? Justamente navegando essa dualidade, a base material imperfeita de Javé, com seus desafios e impulsos, e o chamado espiritual do Cristo cósmico. O conflito não seria apenas um obstáculo, mas o próprio campo de treinamento onde a alma adquire experiência, força, consciência. Aquela citação intrigante de um extraterrestre mencionada na fonte, que o objetivo é deixar de ser criatura para se tornar criador, sugere algo além da simples vitória sobre Javé. Aponta para um processo de integração e transcendência, onde a alma aprende e cresce através dessa tensão cósmica, usando as experiências vividas nessa dualidade para construir seu acervo e evoluir. O próprio problema, vamos dizer assim, seria a ferramenta de crescimento. Bem, resumindo minha posição então, a análise dos eventos e descrições na fonte me leva a concluir que Javé é apresentado sim como uma figura criadora limitada, cujas ações e cuja própria obra introduziram e sustentam influências negativas.
Ele representa um desafio inerente à nossa condição, codificado até no DNA, segundo essa visão. Superar essa influência, escolhendo conscientemente o caminho do amor, da luz e do autocontrole exemplificado por Jesus, seria o cerne da jornada evolutiva da alma. É um processo de libertação dessa herança cósmica imperfeita para alcançar uma espiritualidade mais elevada, conectada ao Cristo cósmico. Eu reitero a complexidade. Embora Javé seja indiscutivelmente fonte de problemas e limitações neste universo, conforme descrito, classificá-lo apenas como antagônico ou mal pode obscurecer as nuances dessa cosmologia particular. Ele surge como parte de um drama cósmico mais vasto, talvez uma figura trágica, um criador meio que enredado em sua própria criação falha. A jornada da alma, nessa perspectiva, envolveria não só a superação, mas a compreensão e a navegação dessa complexidade. O conflito entre a matéria javeica e o espírito crístico seria o motor que impulsiona a alma a acumular experiências, a construir seu acervo e a evoluir em consciência, talvez rumo a esse estado de criador que foi mencionado. A dificuldade seria, paradoxalmente, o próprio caminho. Fica claro, né, que essa cosmologia oferece um terreno bem fértil para interpretação e debate. A relação entre Javé, o Cristo cósmico, Lúcifer e a própria natureza da alma humana é apresentada de uma forma que desafia visões mais tradicionais e convida a múltiplas leituras. Analisar essas diferentes perspectivas, como a gente tentou fazer aqui, certamente aprofunda a compreensão dessa visão de mundo específica. Exatamente. E vale lembrar que a gente tocou apenas em alguns pontos centrais, né? A fonte original aprofunda em muitos outros aspectos a natureza dos múltiplos universos, detalhes sobre as hierarquias espirituais, a mecânica da reencarnação e da colheita individual, a interação contínua com inteligências não humanas, a parte da ufologia. Tem muito mais a explorar para quem se interessar em desvendar todas as camadas dessa narrativa cosmológica que é bem complexa.